Olá pessoal, vamos então dar andamento aí à unidade 5. Vamos retomar então um pouco sobre a fabricação de rodas dentadas e então seguindo a aula aí, vamos ao primeiro slide. O primeiro processo de fabricação que eu coloquei aqui foi fundição, né? Coloquei apenas algumas características. O processo ele pode ser realizado em moldes de areia, né? Então eu posso ter um acabamento bem ruim dessas engrenagens, porém eu posso consertar isso com usinagem depois, claro, uma usinagem apenas para rebarbação e acabamento desses canais. O processo em moldes me dá um maior acabamento e maior precisão na hora da dimensional, mas também vai precisar de tanto de uma usinagem para dimensionar, né, a precisão, mas também a rebarbação dessas engrenagens. É um sistema bastante barato, porém se vai perder aí na parte de acabamento e dimensional. A extrusão e estampagem já tem um melhor acabamento, geralmente a gente trabalha com materiais não ferrosos e polímeros em geral, bronze, latão, né? Então eu não vou precisar de um acabamento posterior ou um tratamento térmico, né? Porque eu não vou também conseguir fazer às vezes um tratamento térmico que vai me dar resistência mecânica ao desgaste desses dentes. Então ele é um processo que sai mais em conta também, só que eu vou ter que trabalhar com números de dentes maiores para ganhar essa resistência e pequenos diâmetros e espessura. Tá? Não vou ter como trabalhar com uma transmissão de componentes maiores. Tá? Agora, com o forjamento, né? Forjamento eu vou ter resistência mecânica, vou trabalhar com materiais metálicos. A diferença aí que tem entre forjamento a quente e a frio é a parte de usinagem e tratamento térmico. No caso, a quente, sempre eu vou ter que ter uma usinagem para dar o dimensional e o tratamento térmico para dar maior resistência ao desgaste e dureza na superfície. E o forjamento a frio já sai com um acabamento melhor. Eu, às vezes, não preciso fazer a usinagem, mas poderá também ter a situação que eu preciso, né, de um dimensional mais preciso. E o tratamento térmico com o forjamento, eu tenho resistências mecânicas maiores e dureza maior. Então, às vezes, também não há necessidade, mas pode ter, depende do que eu preciso, tá bom? Se foi só uma palhinha para ter conhecimento que tem esses outros processos de fabricação, mas agora a gente vai entrar no nosso foco, que é o processo de fabricação de rodas dentadas por usinagem. Existe uma classificação bem geral, né, que divide um pouco a geração de rodas dentadas pelo processo direto com fresas de forma, que é a fresa módulo, que a professora Janete comentou aí para vocês o sistema módulo, né, e que nós vamos executar para vocês na oficina é esse sistema módulo aí, com fresa de forma, certo? Que geralmente é utilizado para a construção de poucas peças e para a substituição de peças, manutenção, certo? E já quando eu quero uma produção mais em série, né, produção de peças mais precisas, com dimensional mais avançado, eu preciso de geração de rodas dentadas pelo processo indireto ou por geração, pela geração da evolvente. Então aí eu tenho engrenagens com dimensional mais preciso e também para produção em série, certo? Começamos então com a prática nossa lá da oficina, que vai ser demonstrado para vocês, que é a fresadora universal. Pode-se utilizar uma fresadora universal, pode-se usar uma fresadora ferramenteira e junto eu tenho que ter o meu conjunto, que é um divisor universal, um contraponto, às vezes pode ser necessário ou não, depende do esforço de usinagem, né? E do meu suporte, do meu mandril de fixação do blank, que agora eu já vou entrar nessa nomenclatura. Então, eu tenho aí uma configuração de uma fresadora universal, tanto utilizando um cabeçote vertical, como na figura da esquerda, como usando um cabeçote horizontal da figura da direita, ok?
Então, qual é a montagem que eu preciso numa fresadora universal para que eu faça a construção de uma roda dentada? Então, ali está mostrando que o número 1, né, na figura ali, na nomenclatura, é o blank, é o nosso corpo de prova com diâmetro externo que vai ser construído para a gente fazer a nossa roda dentada. O número 2, então, é um mandril porta-peça. Então, é um mandril para fazer o suporte dessa peça para ser fixado no contraponto e também no divisor. Esse divisor aí, no caso, ele está com um outro contraponto, tá? E no caso, ele pode também ter uma placa, que pode ser a fixação também entre placa e ponto ou entre pontos, como está mostrando na figura, tá? O 4 é o nosso divisor universal, né, que vai ser o que vai fazer as divisões que são nossos dentes, da nossa engrenagem. A 5 é a mesa da minha máquina e 6 é a fresa módulo. Essa é a fresa de formato, né, que vai dar a forma dos nossos dentes. Existe uma figura ali no canto esquerdo aqui, que é uma imagem lateral mostrando como a fresa vai entrar no blank cortando, certo? Então, aí, esse é o conjunto que vai ser utilizado numa fresadora universal para a fabricação de uma roda dentada. Essas fresa módulos, elas são vendidas em um conjunto de até 8 fresas, né? No caso, até o módulo 10. Então, dos módulos iniciais lá, tá? Desde o módulo 1, por exemplo, até o módulo 10, ela vem com um conjunto de 8 fresas. Passou do módulo 10, os conjuntos são de 15 fresas, tá? Na figura aqui eu mostro, então está descrito na fresa o meu módulo, que aqui, por exemplo, é 1,25. O ângulo de pressão, que é importantíssimo para a gente saber o ângulo de pressão, que é 20 graus. Aqui tem uma nomenclatura que é própria do fabricante. Após ele tem um hashtag aqui 2, que quer dizer que essa é a fresa número 2. Né? Esse módulo 25 tem a fresa 1 até a fresa 8. E essa aqui é a fresa 2, que faz, né, a fabricação de rodas dentadas de 14 a 16 dentes. Então, claro, então, por que existe um conjunto de 8 fresas? Que cada fresa tem um número determinado de dentes a ser construídos. Na imagem aqui, eu acho que vocês não vão conseguir visualizar. Essa aqui é a fresa número 1. E ela é de módulo 1,5 e faz dentes de 12 a 13 dentes. Então, eu quero fazer de mais dentes, eu vou ter que ter uma fresa número 2, aí a 3, a 4, a 5, a 6... Tá? Por exemplo, aqui também eu estou visualizando que eu tenho a fresa número 7 e ela faz número de dentes de 55 a 134. Tá? E no lado direito da fresa aqui, número 1, tem a número 8, que é Z maior ou igual a 135. Então, essa aí é uma fresa para fazer o quê? Que eu já falei anteriormente na apresentação do vídeo anterior. É as cremalheiras. Então, quando eu vou querer fazer uma cremalheira com esse módulo e com esse ângulo de pressão, eu utilizo a fresa número 8, por exemplo. Tá? Então, é isso na hora que eu tenho que verificar. Eu fiz os meus cálculos, verifiquei que o módulo da minha fresa tem que ser lá, por exemplo, 1,5, o ângulo de pressão é 20 graus e eu tenho que saber o número de dentes da minha engrenagem para mim pegar a minha fresa no número certo para executar essa minha roda dentada, ok? Então aqui mostra uma imagem aqui, então mostrando que o cara está entrando com a fresa, né, de módulo dentro do rasgo desse dente. Então ela vai encaixar certinho para dar esse perfil do dente. E aqui embaixo mostra o formato das fresas em cima, que dependendo do formato da fresa, o número da fresa, eu tenho um formato de dente. Então sai de um dente da número 1 para um dente mais reto, né, com um perfil mais reto, mais trapezoidal, e vai chegar um perfil lá na número 8, um dente ainda trapezoidal, mas com formato bem mais curvilíneo, certo? Então eu vou ter que geralmente ter
aqui no número 1, menor número de dentes, que é o formato que eu vou fazer, e quando eu estou chegando lá para o número 8, como foi falado ali no slide anterior, eu vou estar fazendo uma construção de cremalheiras, tá? Então aqui vamos mostrar algumas montagens que a gente pode fazer com a fresa módulo numa fresadora universal. Então ali está mostrando a fresa módulo, né, num eixo horizontal, com um blank embaixo, que está sendo construída a roda dentada, e o cabeçote divisor. Então isso é configuração de uma roda dentada de dentes retos, tá? Cilíndricas de dentes retos. Então essa é a configuração que era uma roda dentada de cilíndricas de dentes retos numa fresadora universal. Também eu posso utilizar um outro artifício, em vez de estar usando um divisor universal, eu posso usar uma mesa divisória. E aí eu colocar essa meu blank na vertical, né? E utilizar novamente a minha fresa módulo numa ferramenta, num eixo horizontal. E aí, então, agora, o movimento, como mostra a nossa flecha na direita aqui, de corte da mesa vertical. Então, ele vai subir cortando e vai descer, né, para fazer um novo corte. Tá? Aqui, então, mostrando agora a configuração de uma fresa módulo para a construção de uma engrenagem de dentes helicoidais. Então, eu vou ter o meu divisor agora ligado à minha mesa, tá? Então, o meu divisor está com uma relação de transmissão para, no caso, fazer a comunicação com a minha mesa para fazer o ângulo de hélice. À medida que eu movimento o avanço da minha mesa, a minha mesa vai avançando, ela tem que trabalhar junto com o meu divisor. Então, ela está avançando e o divisor está girando, fazendo o ângulo de hélice. Tá? E essa é uma relação de transmissão que a gente vai também calcular aí para uma roda helicoidal, se necessário fazer, ok? Aqui uma outra configuração, agora também utilizando a fresa módulo, um blank agora cônico, tá? Então eu estou fazendo uma roda cônica de dentes retos com um cabeçote divisor, e agora eu estou usando ele inclinado. O cabeçote divisor está inclinado. Então eu fiz a inclinação do cônico e estou usinando aí numa fresadora universal. Então a gente tem, dependendo da montagem que a gente faz, a gente consegue fazer engrenagem de dentes retos, helicoidais e cônicos, tranquilo, numa fresadora universal. Claro que vocês notem aí que esse dente é feito dente a dente, né? Existe um pouco todo o erro que a gente pode ter do cabeçote divisor, né? Porque todo o sistema existe um pequeno erro, né? Todo o nosso instrumento de medições existe um erro, uma incerteza de medição. Então, essas engrenagens elas não são tão precisas, elas não são tão silenciosas, mas elas, para situações de manutenção e substituição de equipamentos que não precisam dessa precisão, é ainda muito utilizado, tá? Então é feito engrenagens de pequenos números para manutenção. Agora, quando eu falo em geração de rodas dentadas pelo processo indireto ou por geração, aí eu vou trabalhar com fresadores especiais que também vão me dar uma produção muito maior que no caso, que a minha fresadora universal. Na foto à esquerda existe uma fresadora Fellows, que foi muito utilizada para a fabricação de engrenagens, e aqui à direita é outra também fresadora Fellows, mostra aqui, ó, esse eixo vertical fica a minha ferramenta, né? A ferramenta, ela é praticamente uma engrenagem que vai gerar outra que está presa aqui nesse suporte para fazer a geração da roda dentada. Vocês vão entender agora aí para frente. Ó, então, esse eixo da esquerda está a minha ferramenta,
que aparentemente vocês olham é uma engrenagem, é uma roda dentada, porém existe toda a sua geometria que vai ser passada para a roda dentada ou para o eixo estriado, como está mostrando aqui, e no caso ela vai ser a fresa, né? Ela é a fresa que faz o corte e a geração da outra roda dentada, tá? E ela é, claro, diferente da roda dentada porque existe uma parte cônica que é feito o fio para fazer o corte. Estou mostrando aqui uma fresa, também ela é conhecida como shape, né? No mercado aí, tu vai usar um shape, é uma fresa utilizada numa fresadora Fellows para corte tanto externo dos dentes como internos, como está mostrando na figura interna, na figura à direita, que é o corte dos dentes internos que vai ser executado, tá? Então, como é que é feito esse corte? Damos a roda dentada que nós estamos fabricando aqui na esquerda, ela vai girar no sentido anti-horário. A ferramenta vai girar no sentido horário e vão entrar em contato e ela vai fazer o avanço, né? No caso, na vertical, cortando o dente. Então, ela vai girando uma contra a outra e cortando, ó, girando e cortando. Então, vai fazendo o corte e o avanço é feito lateralmente aqui, ó, da máquina, vai avançando para ir dando a profundidade do dente, tá? E aí, então, à medida que faz um giro, ela vai dando mais um avanço e vai cortando até chegar no tamanho do dente que foi calculado, certo? Essa é o sistema Fellows. Saindo do sistema Fellows, ainda por geração, entra numa fresadora Renania. Essa fresadora Renania, ela também é para produção em série de engrenagens, e ela tem um eixo aqui, está mostrando onde está a fresa caracol. Esse eixo pode ser inclinado, pode estar na vertical, pode estar na horizontal. Então, todo esse recurso desse cabeçote para a construção da roda dentada, que é o blank que está aqui fixado. Tá? E essa é uma fresadora considerada a mais precisa, porque quando se é feito o posicionamento da fresa caracol em relação ao blank, não é mais necessário nenhum ajuste. Então, a máquina é engrenada, as duas entre a fresa e o blank, e só param quando o dente está completo. Então, isso dá um acabamento e um dimensional mais preciso que as fresas anteriores. Tá? Na figura aqui, então, da esquerda, mostra então a minha peça sendo usinada na vertical, o meu eixo ele está na horizontal, cortando, e o avanço é do eixo em direção ao blank. Então ela vai rotacionando a peça e ele vai rotacionando, cortando esse blank. Tá? Como mostra a figura da direita, bem claro como é feito o corte através da rotação do blank ali, do eixo na vertical, e o corte sincronizado com a fresa caracol. Tá? Então, essas são as fresas que são utilizadas nessa fresadora Renania. Então, existem vários números de dentes. Então, se constrói uma engrenagem bastante rápido e bastante precisa. Então, tendo um menor trabalho depois, posterior, com acabamento, que às vezes, geralmente, a gente precisa de um acabamento, e também de tratamento térmico, também menos tratamento térmico, tá? Aqui, então, após o processo que a gente fez a geração da engrenagem por uma fresa caracol, existe um processo de acabamento que chama-se shave, que pode ser uma outra engrenagem, que está mostrando aí na figura da esquerda, maior, que tem um assentamento nos dentes para fazer o acabamento melhor, ou eu posso utilizar aqui, por exemplo, um rebolo, né, para dar esse acabamento também nos meus flancos, né, nos meus rasgos nas minhas engrenagens, tá? Então,
e existe esse processo de acabamento e chamamos de shave. Bom, pessoal, falei um pouco então da nossa construção lá que vai ser feita na prática, das duas fresadoras especiais que existem para a construção de engrenagens por geração. E agora, claro, temos que falar o que existe hoje atualmente mais moderno, que são os centros de usinagem. Esses centros de usinagem tanto para torneamento e fresagem, né? E eles produzem todas essas engrenagens que a gente comentou aí com uma rapidez né, bem maior que essas fresadoras. Uma porque eles têm os graus de liberdade dessas máquinas são de 5 a 6 graus de liberdade. Então eu tenho 5 eixos para movimentação dessas minhas ferramentas. Então eu tenho ferramentas de geometria definida que fazem toda essa geometria nessas engrenagens rapidamente por esses graus de liberdade que eu tenho na máquina. Tá? Então esses são os centros de usinagem mais modernos aí para trabalho com fabricação de engrenagens, tá bom? Bom, pessoal, espero ter contribuído alguma coisa a mais assim sobre fabricação de engrenagens, né, para vocês, tanto de máquinas e ferramentas. E, claro, depois em aula aí, né, no nosso encontro síncrono, nós podemos falar mais sobre essas fresadoras, mais sobre essas ferramentas que a gente pode utilizar nessas máquinas, tá ok?